Queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João. Nós vamos dar prosseguimento às exposições que nós estamos fazendo na primeira carta de João. Primeira carta de João. Capítulo 1, nós estamos no capítulo 2. Nós vamos ler agora os versos de 15 a 17. Versos 15 a 17. Abra, portanto, a sua Bíblia e vamos ver então os versos 15 a 17. Nos diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus, o que diz a Bíblia? Permanece eternamente, para sempre. Vamos orar? Deus amado, nós te damos graças por esta hora, pela alegria de poder prestar um culto ao Senhor, um culto que só ao Senhor é devido. E agora, Pai, quando temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, clamamos ao Senhor que em nome de Jesus nos instrua, nos oriente, que o Senhor fale ao nosso coração, abra a nossa mente para que possamos compreender a palavra, abra o nosso coração para guardar esta palavra e nos ajude, Senhor, a cada dia mais querer viver para a glória do Teu nome, Senhor. Fica conosco neste momento, em nome de Jesus, amém. Queridos, João continua falando, instruindo aos seus irmãos na fé. Os irmãos já sabem, o autor deste livro é o apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, já era muito idoso, escreve esta carta já no final do século I. E ele escreve para que a alegria dos seus irmãos fosse restaurada. Tudo o que o apóstolo queria é que aquelas pessoas que foram alcançadas pela bendita graça de Deus pudessem viver efetivamente a fé cristã. E essa fé cristã, ela é vivida não com tristeza, não com apatia, não com indiferença, mas muito pelo contrário. A fé cristã é para ser vivida com alegria, com entusiasmo, com fervor. E essa alegria, esse entusiasmo, esse fervor é uma consequência natural do conhecimento que nós temos de Cristo e da sua palavra. Então, na medida em que nós vamos conhecendo mais ao nosso Redentor, na medida em que nós vamos tendo acesso à palavra, à vontade revelada de Deus nas Escrituras, estas verdades, elas vão renovando as nossas energias, as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso entusiasmo e a nossa disposição em servir a Deus. Na medida em que nós nos afastamos de Cristo, na medida em que desprezamos a palavra do Senhor, esta alegria, esse entusiasmo, este fervor dá espaço para uma
apatia para uma indiferença, até o ponto já de não mais conseguirmos discernir a voz do nosso Senhor em meio a tantas vozes que nós ouvimos no dia a dia das nossas vidas. Ele escreve também, se você observar, no capítulo 5, lá no verso de número 13, ele diz assim, o apóstolo: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Olha só, minha irmã, que alegria, não é? Olha o que ele está dizendo. Eu estou escrevendo estas coisas a fim de que vocês possam saber que tendes a vida eterna. Não duvidem da vida eterna. Não duvidem daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em favor de vocês. Logo, a gente percebe, facilmente nós entendemos que a firmeza da nossa fé está na razão direta do lugar que as verdades eternas ocupam na nossa vida. A firmeza da nossa fé, a saúde da nossa fé, do nosso entusiasmo, está na razão direta do lugar que a palavra de Deus, que as verdades eternas, que a verdade de Cristo, que o próprio Cristo ocupa nas nossas vidas. Observem que esta seção, verso 15, ela começa de forma diferente da maneira em que as sessões anteriores começaram. Se você voltar os seus olhos para o verso 12, essa sessão, ou essa perícope, vai de 12 a 14. Foi a que nós vimos domingo passado. Ele começa com a palavra, o que vocês estão lendo aí? Filhinhos. Se você olhar a sessão anterior, que começa no verso 7, ele usa a expressão amados. Se você olhar a sessão anterior, no capítulo 2, no verso 1, ele começa dizendo o quê? Filhinhos. Vejam que reiteradas vezes o apóstolo se dirige aos seus irmãos na fé de uma forma fraterna, de uma forma amorosa, mostrando-nos, inclusive para nós, para a própria liderança, como as ovelhas do Senhor devem ser tratadas, como as pessoas devem ser acolhidas. Pessoas que se achegam para cultuar a Deus conosco, pessoas que dizem: eu quero ser membro da igreja, eu tenho prazer de estar aqui. Estas pessoas precisam ser tratadas como o apóstolo estava tratando aquelas pessoas, como irmãos amados, como pessoas queridas. E ele manifesta essa alegria, ele manifesta esse amor, esse contentamento por tê-los como parte da família da fé, através dessas expressões. Agora observe o verso de número 15. Ele já não usa mais essa expressão. Não porque ela não fosse importante, mas aqui agora ele vai chamar a atenção dos seus irmãos da fé para algo que eles precisavam guardar em suas mentes. Isso ele faz como pregador que era, como alguém chamado por Deus para instruir o rebanho do Senhor, de que é tarefa de um homem de Deus que tem essa responsabilidade de instruir o povo de Deus acerca de todas as verdades. E muitas vezes o conteúdo dessa fala nem sempre é alguma coisa agradável. Muitas vezes são instruções, admoestações necessárias para a nossa vida. E o que João estava fazendo era exatamente isso aqui agora. Ele estava chamando a atenção dos seus irmãos por conta de um perigo iminente, de algo que poderia afetá-los a qualquer momento.
acerca de um dos inimigos terríveis que tentam destruir a vida daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Aliás, foi John Stott que chegou a dizer que nós temos 3 inimigos que lutam ferozmente para nos derrubar. É o diabo, Satanás, que procura de todas as formas colocar armadilhas, nos derrubar, nos destruir, para afetar o nosso Redentor, a honra do nosso Redentor. O segundo é o mundo, com tudo aquilo que nos oferece. E o terceiro é a nossa carne, isto é, o nosso próprio coração, que muitas vezes insiste em nos conduzir por caminhos que desagradam a Deus. E aqui João vai falar exatamente acerca deste perigo, irmãos. De um perigo grande, muito grande, que não só aquele público que era o objeto, então agora da atenção de João, mas de todos nós que fazemos parte da família de Deus. Essa mensagem é para nós também, porque todos nós igualmente corremos o mesmo perigo. Qual é o perigo? De fraquejar. O perigo de desanimar. O perigo de esfriar. O perigo de nos afastar dos caminhos do Senhor. Iludidos por propostas fascinantes que chegam a nós, oferecendo para nós vantagens, alegrias, satisfações que não têm durabilidade, que não vão muito longe, que acabam facilmente, e quando vão embora e se acabam, deixam um buraco tremendo no coração, estragam a vida. E João está exatamente dizendo isso aos seus irmãos. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo importante. Por favor, leiam, prestem atenção nestas palavras. E ele diz de forma categórica, de forma clara, contundente, ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém, aqui é qualquer pessoa, seja o irmão que chegou hoje na igreja, como pastor que já está idoso lá no púlpito da igreja, seja qualquer pessoa, alguém, esse alguém sou eu e você. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. São realidades incompatíveis, incongruentes, não se harmonizam nunca. O amor do mundo e o amor a Cristo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, diz o apóstolo aqui, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Deixa eu te dizer uma coisa que vai te ajudar a ter uma compreensão dessa passagem. A gente olha para esse texto e diz: meu Deus, ele começa com um não, como algo negativo, não é? Não, é negativo. Não ameis o mundo. E nós não somos muito afeitos, nós não somos muito dados a decisões restritivas. Nós não gostamos muito do não. E é difícil dizer não. E eu até confesso a vocês que tenho muita dificuldade. Às vezes dizer o não. A pessoa tão querida chega e nos procura e quer alguma coisa, quer falar algo, quer um tempo, e você às vezes não pode naquele momento, você para dizer não, não é fácil, mas muitas vezes nós precisamos dizer não.
Nós precisamos aprender a dizer não para tudo aquilo que se torna incompatível com o projeto de vida que Deus estabeleceu para nós. E a gente olha para essa porção que começa com um não, mas se você fizer um exercício mental agora, um exercício hermenêutico, eu até chamaria de forma técnica, se você for lá para o último verso, você vai entender qual é o propósito realmente do apóstolo aqui. Olhe, lá no final ele diz, porém, que faz, o verso todo diz assim, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Agora o que vem depois, leiam comigo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O que está em questão agora aqui é fazer a vontade de Deus. Logo, irmãos, a pergunta que eu faria aos irmãos: quem governa a tua vida? Não é uma pergunta fácil de responder. Quem é que governa a tua vida? Esse que governa a tua vida, isto que governa a tua vida, determinará o teu caráter, as tuas motivações e as tuas decisões. O que João está dizendo é: sejam governados pelo Senhor. Sejam governados pelo Pai, pelo nosso Pai Celestial, pelo Papai do Céu. Seja governado por Deus e por sua palavra, a fim de que vocês permaneçam eternamente. Há muitos que são governados pelos seus apetites, pelos seus gostos. E eu conversava há um tempo atrás, aconselhando uma jovem, e ela dizia: olha, eu me conduzo por aquilo que eu acho que é bom. Aquilo que eu acho que é bom, é aquilo que eu gosto de fazer. Eu disse: o princípio que rege a vida desta pessoa são os seus gostos, é o seu apetite, é aquilo que ela gosta de fazer, é aquilo que lhe dá prazer. E você, ouvindo estas palavras, poderia me fazer uma pergunta então: e qual é o problema nisso? O problema é quando estas coisas se chocam frontalmente com a vontade soberana de Deus, que deseja que nós tenhamos uma vida piedosa, uma vida santa. Há muita coisa que nós gostamos de fazer e nós não o fazemos, não porque não gostemos, mas porque nós temos consciência que não nos convém, que não faz bem para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa família. E nós precisamos entender isso. Nós somos regidos por princípios. Qual é o princípio que rege a tua vida? O que te motiva a ser o que você é? O que te faz acordar tão cedo para enfrentar a vida? É a necessidade de ganhar dinheiro? É a necessidade de mostrar a sua beleza? Por que você cuida tanto da sua aparência? Isto é errado? De forma nenhuma. Mas o que motiva o teu coração? O que te leva a isso? Por que você trabalha tanto? Por que você trabalha tanto? O que te motiva? Aonde você quer chegar? Esse poço talvez não tenha fundo. Será que tudo isso que nós buscamos e que queremos está em perfeita harmonia com aquilo que Deus quer para nós? Com aquilo que nos ajuda de alguma forma? Então vejam que estas reflexões se fazem necessárias para cada um de nós. O que eu penso logo quando eu abro os meus olhos pela manhã? O que me motiva a estar onde eu estou?
São questões que nós precisamos estar levantando nas nossas vidas a cada dia. Duas expressões que se fazem necessário explicar aqui. Duas palavras, ágape e cosmos. Duas palavrinhas gregas muito conhecidas de nós. Ágape significa amor, não é? É uma palavra grega, mas que nós conhecemos. E a outra, cosmos, também conhecida, mundo. E ele usa essas duas expressões. Só nessa sessão, por 6 vezes, ele usa a palavra mundo. E ele fala sobre o amor. João é tido como o apóstolo do amor. É quem mais fala sobre o amor. E o amor, aqui mencionado por João, é aquele que, em primeiro lugar, cria vínculos. Por isso que ele diz que nós devemos amar uns aos outros, amar o nosso irmão. Na medida em que eu amo os meus irmãos, eu vou criando o quê? Vínculos. Vínculos de amor. Eu me apego às pessoas. Eu me apego. O amor cria necessariamente vínculos. O amor vai mais além. Ele cria uma comunhão íntima. Daí um casal que se ama, assume o compromisso do noivado, e o noivado não é suficiente, que é o matrimônio, para que haja plena intimidade. Intimidade, seguindo essa ordem naturalmente. Porque o amor, ele reivindica essa intimidade. Mas não só o amor, ele cria vínculos, ele gera comunhão íntima, mas ele também provoca uma devoção leal, E é onde nós precisamos ter muito cuidado com a devoção que nós dedicamos às pessoas, às coisas. A nossa família é importante, a nossa esposa é importante, o esposo é importante, mas o amado da nossa alma é Jesus. Ele é o único sem o qual nós não podemos de fato viver. A nossa mãe, os nossos filhos, os nossos netos. E eu digo agora como avô, ter neto é bom demais, né, Carlos? É maravilhoso ter neto. Que coisa boa, a gente fica até meio bobo assim com esses netinhos. Mas eles não podem, eles não têm a nossa devoção plena. Há um limite, porque a nossa devoção plena é dada ao Senhor Jesus. Esse é o amor que ele está falando aqui. Quando ele diz que nós não podemos amar a Deus e paralelamente ou simultaneamente, na mesma intensidade, amar o mundo. São dois objetos diferentes, dois focos diferentes. Não tem como você se devotar e ter uma comunhão íntima com o mundo. Se assim o fizer, você estará negando a comunhão com o Pai. Mas ele fala sobre mundo. Que mundo é esse? Aí você diz, bem, o que João está querendo dizer quando ele fala sobre mundo? Mundo nas Escrituras, especialmente na linguagem, na teologia joanina, tem 3 sentidos. 3 sentidos. O primeiro sentido é o sentido físico, diz respeito ao cosmos, à natureza como um todo. Nós amamos a natureza, nós amamos a vida, porque tudo isso é uma criação de quem? É uma criação do próprio Deus. Então nós amamos. Quem gosta de plantinha, cria as suas plantinhas, gosta dela, como é bonito. Quem cria os seus pets, seus animais, se apegam aos seus animais. Quantos não gostam de ir para a praia? Muitas vezes não é nem para banhar no mar, mas é só para olhar o movimento das ondas, só para sentir o frescor que há ali, curtir daquela atmosfera, ficar com os amigos, com o cônjuge ali conversando. Que coisa linda! Tudo isso é a natureza e tudo isso nos aproxima do Senhor. Deus se manifesta também através da natureza, diz o Salmo 19. Então, o mundo, na expressão, na teologia joanina, tem um sentido também do sentido físico, do mundo físico. Mas não é esse que ele está falando aqui. Mas há um segundo sentido. É o sentido humano. Mundo, Deus amou o mundo de tal maneira.
amou as pessoas de tal maneira. Mundo aqui significa não propriamente o cosmos, o mundo físico, mas o mundo humano, as pessoas que fazem parte desse mundo físico. Mas também não é esse o mundo que ele está falando aqui, porque senão haveria uma contradição. Deus amou o mundo de tal maneira. Agora João diz, não ame o mundo. Aí você vai coçar a cabeça e diz, bem, eu faço o quê? É para amar ou não é para amar? Está aqui o mundo. E aí? Como é que nós vamos sair dessa sinuca de bico? É para amar o mundo ou não é para amar? Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma incompreensivelmente bela, profunda, que deu o seu Filho unigênito. Entregou aquilo que de mais valioso ele tinha. Ele amou o mundo intensamente. E agora João vai e diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não há nenhuma contradição. Porque mundo aqui não significa mundo físico e também não significa mundo humano. Mas seria um mundo ético, isto é, um mundo sistema. O sistema. Mundo é o sistema de Satanás que se impõe à obra de Cristo na terra. É este o sentido de mundo aqui. É todo esse sistema que nos envolve. É esse sistema que vem através de uma atmosfera cultural, regida pelo inimigo, para nos envolver de tal maneira que venhamos negar o nosso Senhor, o nosso Salvador. É esse o sentido que João está usando aqui. Vejam que ele vai dizer no capítulo 5, no verso 19, que o mundo inteiro jaz aonde? No maligno. Olha o que ele diz, o mundo inteiro ele jaz, está morto no maligno. E ele diz mais, que o diabo é o príncipe deste mundo. O diabo é o príncipe deste mundo. São verdades que nós encontramos nas Escrituras. Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele vai dizer que nós estamos no mundo físico, no mundo humano, estamos mergulhados nessa atmosfera cultural, mas nós não pertencemos a este mundo. Aí não é mais o mundo físico ou humano, porque nós não somos alienígenas. Nós estamos no mundo humano, mas não somos do mundo, não somos humanos. Que é isso? Não bate, não fecha a equação. Aqui você está debaixo dessa atmosfera promíscua, perversa, mas você não pode se deixar ser dominado por ela, absorvido por ela. Você está lá, mas você não pode se deixar tomar por ela. A canoa, por exemplo, uma canoa, ela está na água, ela está no rio, ela está no mar, no meio da água, mas a água não está dentro da canoa. A canoa está na água, mas a água não está na canoa. A partir do momento que aquela canoa foi invadida pela água, aquela canoa não chegará ao seu destino. Por quê? Ela vai o quê? Afundar. É verdade ou não é? Hein? Se a canoa tem um pequeno orifício lá, aí você entra e diz, está entrando uma água aqui, capitão. Olha, ele vai dizer, não, deixa para lá, isso é bobagem. Aí você, para atravessar aquele rio, aquele mar, é 1 hora, 2 horas de viagem, é o suficiente para a canoa encher d'água e afundar. Não é verdade? Agora pense na tua vida. Pense na nossa vida como uma canoa que tem um buraquinho, onde você está fazendo concessões sérias, e a água está entrando. A água está entrando, e você ainda faz graça com ela. Você brinca com ela.
A água está entrando, ela já não está mais cobrindo o teu dedão do pé. Ela já está na altura da tua canela. E você não se percebe, as horas estão passando, ela já tomou os teus joelhos. O barco está a ponto de afundar. E você ainda não se apercebeu disso. E aí é difícil, com uma pequena canequinha, tentar tirar toda a água que já entrou naquele barco. É preciso impedir que a água entre logo no primeiro momento, enxugar a canoa, tapar o buraco, para que você possa chegar do outro lado. O que João está mostrando é que muitas vezes nós não percebemos os buracos na nossa embarcação por onde a água está entrando. E a água não precisa de um espaço muito grande para entrar. Basta uma pequena fresta, uma pequena rachadura, um pequeno orifício, imperceptível muitas vezes a olho nu, mas é por ali que a água vai entrar. E muitas vezes, irmãos, é o que acontece nas nossas vidas. Nós esperamos chegar até o outro lado. Você não está, às vezes você para pensar e diz, poxa, por que eu não sou mais a mesma coisa? Por que eu não tenho mais a mesma alegria que eu tinha antes? Por que eu não tenho mais a mesma consagração que eu tinha antes? Por que eu não tenho mais vontade de servir a Deus, de estar na igreja com meus irmãos, como eu tinha antes? Por que a viagem minha está difícil? Por que o meu barco está indo devagar? É porque ele está cheio d'água. Está pesado. Ele vai afundar. E você precisa abrir os seus olhos. João está chamando a atenção dos seus irmãos, porque todos nós corremos este perigo. Todos nós corremos este perigo. A igreja de Jesus como um todo, ela tem sofrido ameaças terríveis, que vêm através do mundanismo. O mundo tem invadido a igreja. Determinados costumes, a moda, a forma de falar, de se comportar. É o mundanismo que está invadindo a igreja. Os cristãos já não são mais identificados lá fora, como era no passado. Não são mais identificados. Antes se identificava até pela roupa, pela maneira com que se comportavam, se vestiam, como brincavam, como falavam, as músicas que ouviam. O mundanismo vai entrando na igreja, vai solapando a igreja, vai gerando frieza espiritual e a gente não percebe, a gente acha graça e acha cafona, quadrado, careta, quem pensa diferente da gente. O liberalismo, há muito tempo, desde o início do século XX, tem invadido a igreja. Em muitos púlpitos, teólogos, pastores liberais, que já não têm a Bíblia como a única regra de fé e prática. Já não tem a Bíblia como a fonte orientativa de Deus para as nossas vidas, absoluta, total e plena. Se questiona, se tenta ressignificar a Bíblia, como tem se tentado fazer. O culto já não traz a mesma reverência que se trazia no início, a seriedade, a maneira com que o povo se comporta enquanto está cultuando a Deus. Muitos cultos, muitas plataformas, muitos púlpitos, ou esse espaço reservado ao púlpito, já não tem mais nenhum púlpito que não se possa mover, porque o púlpito serve para muita coisa, para pregar a palavra, para brincadeiras, para piadas. Pastores que, para tornar a sua mensagem mais atraente, contam piadas, contam mentiras, histórias, inventam histórias, experiências fantásticas para impressionar o povo, enquanto a verdade fica escondida num canto qualquer, porque não tem coragem de pregá-la, porque sabe que vai atingir corações e vidas que talvez nunca mais pisem lá. Mundanismo, liberalismo, frieza espiritual. Frieza espiritual. Estamos frios, não temos mais tempo para a leitura da palavra,
não temos mais tempo para a oração, para o momento devocional com Deus. Vir à igreja se tornou algo pesado. Nos congregar, caminhar junto com a igreja, passo a passo, a alegria de esperar o domingo chegar para se juntar com o povo e louvar ao Senhor. A frieza vai tomando conta. O culto não tem mais o mesmo brilho, o mesmo entusiasmo. Já não nos emocionamos mais com as coisas que acontecem no culto. Há um pouco tempo atrás, eu estava aqui no púlpito e eu confesso a vocês, eu estava assim muito emocionado. Acontece algumas coisas quando eu estou aqui, às vezes não consigo terminar de cantar uma música, eu me emociono, mas eu estava aqui quando o meu querido presbítero Romero foi dirigir o culto. Que a gente chama de Romerinho, mas é um Romerão, grandão, né? E Romerinho eu vi nascer. Levei Ruth no carro lá para a maternidade. Trouxe Romerinho, de pequenininho. Aí eu estava daqui olhando, viu, Diegão? Digo, rapaz, essa lapa de macho aí, que estava no meu braço, cabocão desse aí, olha só, dirigindo o culto, sentado comigo à mesa do conselho, tomando decisões importantes acerca da vida da igreja. Era uma criança ontem, é um homem casado, pai de filho, todo vaidoso por causa do Isaac agora, e com motivo, ele e a Débora, lindo bebê. Sabe, a gente às vezes não consegue se emocionar com as coisas que vão acontecendo no meio do povo de Deus. Nós nos emocionamos quando o nosso time ganha e choramos quando perde, viu, Diego? Desculpa aí pela provocação. Mas são emoções, né? E a vida é feita disso. Mas muitas vezes essas emoções, elas são mais fortes no nosso coração do que aquilo que acontece quando nós estamos cultuando a Deus. A palavra de Deus já não faz tanto sentido para nós. Ela começa a ser pregada, a gente está olhando para o relógio para terminar logo, que a gente quer ir para casa. Meus irmãos, eu poderia dizer aqui, diante do que João fala, até dando uma estrutura homilética a esse sermão, que a nossa permanência na fé, olhando lá para o último versículo, levando em consideração todo o argumento que ele usa acima, que a nossa permanência na fé está na razão direta da destinação do nosso amor. A nossa permanência na fé está na razão direta da destinação do nosso amor. A que ou a quem você está destinando o seu amor maior? A quem você destina o seu amor, a sua lealdade, a sua comunhão? O que é aquilo sem o qual a tua vida não faz sentido? O que é? Aí eu responderia dizendo, em primeiro lugar, que se nós amarmos a Deus, nós buscaremos fazer a sua vontade. Se nós amarmos verdadeiramente a Deus, se o objeto do nosso amor for Deus, se o nosso destino do nosso amor for Deus, nós vamos buscar fazer a vontade de Deus. Olha o que João diz no verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz o quê? A vontade de Deus. O ponto aqui é fazer a vontade de Deus. É isso que tem valor duradouro, valor eterno, que não se acaba nunca. É fazer a vontade de Deus. Isso garante para nós essa permanência na fé. Fazer a vontade de Deus, essa vontade soberana de Deus. Isso exige de nós obediência à sua palavra. Obediência é obedecer a palavra. O salmista diz que os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor foram dados para que nós os cumpramos à risca.
Muita coisa a gente não entende, a gente pergunta, mas para quê? Mesmo quando não se entende as ordens de Deus, mas é preciso obedecer. Eu digo para vocês, eu não queria estar no lugar de Josué, naquela luta contra Jericó. Já pensou? Eu já falei isso aqui outras vezes, talvez. Já pensou, irmãos? Bem, digam, Denis, você para uma missão importante, pensa logo em preparar o fuzil, a arma, se preparar todinho para o embate, que não é fácil. E de repente o Senhor disse, não, esquece aí. Tu vai só dar a volta 7 vezes ao redor do inimigo lá. Da última vez tu sai gritando e toca a trombeta. Como é que é? Não estou entendendo. Eu confesso a vocês que eu ia ficar com muita dificuldade. Mas peraí, Senhor, existe o inimigo lá, nós temos que lutar. Eu aprendi que só se vence lutando. Eu aprendi um cântico lá na mocidade que dizia assim: batalhar não é batalha se não surgem as provas. Se não vem o inimigo, batalhar não é batalha. Então é preciso, para ter batalha, tem que ter o inimigo, o confronto. E o Senhor disse, não, mas tu não vai lutar. Tu vai dar 7 voltas lá, ó, uma a cada dia. Na última dia toca a trombeta e vocês gritam. E quando eles fizeram isso, talvez sem compreender, e talvez até sem acreditar que algo pudesse acontecer, eles viram com os próprios olhos aquelas muralhas intransponíveis se ruírem, caírem, racharem, virem abaixo, e se tornaram vencedores naquela batalha, simplesmente obedecendo. Então, amar a Deus implica obedecer, até mesmo quando nós não compreendemos, quando essa ordem de Deus contraria aqueles princípios que governam a nossa vida, o princípio do prazer. Ah, mas eu acho tão legal, é tão gostoso, é tão bom fazer isso. Por que não? Porque Deus não quer. Isso é o suficiente. Deus não quer, acabou. Não precisa ir adiante. Ah, mas eu acho tão legal, o que é que tem? Todo mundo faz. Todo mundo vive assim, todo mundo comemora assim, todo mundo age assim. Por que que eu não? Só eu? Porque você é diferente. Você é de Deus. Você foi conquistado pelo Senhor. A tua vida tem que ser vivida para a glória de Deus, não para satisfazer quem quer que seja, mas para satisfazer o Senhor. Se amarmos a Deus verdadeiramente, então nós buscaremos fazer a sua vontade. Em segundo lugar, se amarmos a Deus, nós resistiremos aos apelos deste mundo, que é um sistema, que é essa atmosfera que nos envolve. Se nós amarmos, se o nosso foco estiver voltado para Deus, se o nosso amor for ao Senhor, nós resistiremos. Resistiremos o quê? Ele fala de concupiscência. Que palavra difícil até de dizer, né? Concupiscência. Se não tiver cuidado, você cospe junto, né? Então, é uma palavra difícil de falar. Concupiscência. Concupiscência significa um desejo, muitas vezes promíscuo. Um desejo incontido, incontrolável, errado. Então nós precisamos, se amamos a Deus, nós vamos resistir a quê? Ele vai falar de 3 coisas importantes. Eu confesso a vocês que eu não gosto muito dessa palavra coisa, porque ela é uma muleta no vocabulário. O que significa coisa? Tudo ou nada. É aquilo que você não consegue expressar, você diz, eu tenho uma coisa para te dizer. O que você comeu? Ah, eu comi uma coisa. Ah, eu estou sentindo uma coisa. Chega no médico, aí, doutor, eu estou sentindo uma coisa. Que coisa? Que coisa é essa? Ah, eu estou coisando. É o verbo coisar, tem o verbo coisar e por aí vai. Coisa é assim. Mas são 3 coisas que ele fala aqui, não é? A primeira delas são os desejos da carne. Desejos da carne. Carne fala sobre essa natureza pecaminosa do homem, a natureza pecaminosa. Nós fomos salvos, fomos alcançados pela graça. João deixa isso muito claro quando ele se refere aos seus irmãos na fé.
Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Isto é, eu estou falando para gente perdoada, mas gente perdoada que pode fraquejar, gente perdoada que pode ser atraída e alcançada por esses desejos muito fortes da carne, concupiscência da carne, esses desejos incontidos da carne. Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso, para que a sua fé não esmoreça, para que você prevaleça, para que você vá adiante, que você possa chegar ao final da sua vida e dizer: eu louvo e honro a Deus pela vida que Deus me permitiu viver, sem se envergonhar de nada. É preciso você resistir aos desejos da carne. Comer é muito bom. Comer um churrasco, hein, Saulo? Uma picanha. Saulo é um excelente churrasqueiro. Ele ainda posta foto e provoca a gente, ó. Lindo aquele churrascão. Mas comer demais é glutonaria, né? Comer é bom. E é um prazer comer, não há nada de errado. Deus é tão bom que nos fez, nos permitiu, não só nos alimentar, mas sentir prazer na comida. Quem que gosta de comida insossa, sem sal? É horrível. Ah, uma comida bem temperada, que coisa boa. Mas nós temos que ter limites até para os nossos prazeres e desejos. Precisamos resistir aos desejos da carne. Ele fala do fascínio dos olhos, concupiscência dos olhos. É interessante isso, irmãos. Fascínio do olhar. Quer ver? Vocês lembram de Eva? Como começou a queda de Eva? Quando ela viu a maçã. Ela viu, seus olhos se encantaram com o que ela viu. Ela não soube controlar o seu olhar, ela desejou, ela viu. O que Siquém fez quando viu Diná? A Bíblia fala, Siquém seduziu Diná. Ele a viu com um olhar diferente, de um desejo promíscuo, desrespeitoso. Ele viu. O que a mulher de Potifar fez quando viu José? Isso nos faz pensar que José era bonitão, né? Ela olhou casada, e ela olhou e disse: opa, eita, que homem bonito. E ela o desejou. Tudo começou com um olhar. O que Acã viu para levar todo o povo a uma derrota? Uma capa que não era para ele se apropriar. A ordem era não se apropriem de nada. E ele foi lá e olhou uma capa e quis a capa para si. Isso trouxe derrota para o povo. Tudo começou com um olhar. E eu vou dizer mais uma para vocês. O que foi que Davi viu que o levou à queda? Batseba banhando no rio. Ele a viu, a desejou, e daí para frente desencadeou o pecado, a tomou para si, mentiu, foi responsável pela morte do seu marido, mandou matar o marido, tentou enganar todo mundo, enganar a Deus. Que coisa feia fez o nosso irmão na fé, mas se arrependeu e Deus o perdoou. Tudo começou, todos esses exemplos, irmãos, foram dados com pecados que começaram com o olhar. Por isso, cuidado com o que você vê. Andar no shopping é um perigo, né? Porque as vitrines estão lá provocando o olhar. Olhou a roupa e disse: que coisa linda. Eu acho que foi feita para mim. Ela está me chamando, eu estou sentindo. Ela está dizendo: não, eu vou passar de largo. Depois você passa de novo. Pergunta o preço, viu que está lindo que você tem, mas aí tem lá um cartão, do lado tem propaganda, até 10 vezes. Esse até 10 vezes é fantástico, né? É o cartão.
que dá aquela sensação de poder tremendo, né? Você compra o que não precisa para pagar com o que você não tem, para impressionar quem você não conhece. Nós somos fascinados pelo olhar, e o inimigo sabe de tudo isso. Ele provoca. Eu estava vendo uma reportagem, estava lendo acerca do que está acontecendo nas academias, quando as mulheres estão abusando dos seus modelitos. E como está difícil, alguém dizia, até para que um varão, um crente, um homem de Deus esteja ali. Não que seja errado fazer, pelo contrário. Mas o que está acontecendo? Pessoas mal intencionadas, com desejos libidinosos. Porque o olhar é alguma coisa terrível, e João está chamando a atenção, cuidado com a concupiscência dos olhos, com aquilo que vocês estão vendo. Vocês estão fixando os olhos em quê? A atenção de vocês está em quê? O que está entrando no coração pela janela dos olhos? E finalmente ele vai falar sobre a soberba da vida. Essas três coisas, né? Olha a coisa aí, ó. Desejo da carne, fascínio dos olhos, soberba da vida. Soberba, vaidade, presunção. É a pessoa que quer se impor diante das outras, pela patente que tem, pelo poder que tem, pela função que exerce, pelo conhecimento que tem. A parede está cheia de diplomas, os dedos estão cheios de anéis, que mostram que tem uma excelente formação acadêmica, mas muitas vezes extremamente presunçoso, vaidoso, e por conta dessas coisas se acha melhor do que os outros. Uma beleza nesse projeto de igreja é que, independentemente das funções sociais que exercemos, do nosso saldo bancário, de qualquer outra coisa, todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Ele nos ama e servimos uns aos outros. Que bênção é isso, é servir uns aos outros. Estarmos juntos, ladeado com alguém que tem uma função diferente da nossa, mas que nós precisamos dele. E caminhamos juntos. Os soberbos não veem assim. São presunçosos, vaidosos, petulantes, atrevidos. Mas essa é uma tendência nossa, e João estava chamando a atenção da igreja, porque ele sabia perfeitamente que essas coisas acontecem no meio do povo de Deus. Há quem queira se sobressair, e não existe melhor maneira de se sobressair do que servindo uns aos outros, fazendo o que Jesus fez. O nosso modelo de liderança é o modelo de Jesus, que se curvou para lavar os pés dos discípulos. E se eu não entendo isso, enquanto pastor, não estou autorizado a ocupar um púlpito de uma igreja para pregar. Preciso servir, estar pronto para servir os meus irmãos. E João está dizendo, olha, muito cuidado com o mundo, porque é isso que o mundo oferece. O mundo vive assim, porque tudo que há no mundo, verso 16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, isto é, não procede de Deus, mas procede deste mundo. São valores que o mundo cultiva e reverencia. É o que está acontecendo. Então, irmãos, se amarmos a Deus, nós buscaremos fazer a sua vontade. Se amarmos verdadeiramente a Deus, resistiremos aos apelos do mundo. E finalmente, se amarmos a Deus, permaneceremos eternamente. Deus nos sustentará até aquele último dia. É Ele quem faz isso por nós. Mas nós precisamos amá-lo. Precisamos amá-lo. Qual é o problema, irmão, de tudo isso? Qual é o problema de tudo isso? Que muitas vezes nós declaramos que amamos a Deus com a boca, mas negamos com as nossas atitudes. Dizemos que amamos a Deus, mas não temos tempo para Deus. Dizemos que amamos a Deus, mas odiamos, maltratamos, desprezamos, desvalorizamos os nossos irmãos. Dizemos que amamos a Deus,
mas já não nos alegramos com a santa convocação para estarmos cultuando ao Senhor. João estava antevendo tudo isso. João estava chamando a atenção dos seus irmãos da fé, dizendo: olha, tenham seus olhos abertos, não amem o mundo está aí, está tentando conquistá-los, está tentando iludi-los. O objetivo dele é afastá-los do Senhor. Cuidado onde vocês estão depositando esse amor de vocês, aonde está, qual é o objeto do amor de vocês. Vocês estão destinando esse amor de vocês a quê ou a quem? Amem ao Senhor, se deleitem no Senhor, desfrutem de uma comunhão verdadeira por Deus, para que vocês vivam um projeto de vida abençoado. A despeito das lutas que travam, a despeito das contrariedades que tem, das tristezas que passam, a despeito de tudo isso, permanecerão firmes, porque Deus não abandona aqueles que o amam. Não abandona aqueles que o amam. E se você destina o seu amor a Deus, saiba que muito mais amor Ele destina a você, ao ponto de mandar o seu próprio Filho morrer por você, dar a sua vida por você. E Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E somente amando a Deus e vivendo em comunhão com Deus é que nós vamos ter discernimento para perceber aquelas propostas que vêm a nós, que em nada contribui para a nossa vida e para a nossa família. O que você está trazendo para dentro da sua casa? Cuidado com isso. O que você está trazendo para dentro do seu lar? Quando você liga a sua televisão, quando você está na internet, o que você está trazendo para dentro do teu coração, quando você faz essas coisas, quando você está sozinho? Há um cardápio imenso sendo oferecido pelo mundo para nós. Para quem se sente atraído pelos vícios, é o calcanhar de Aquiles de muita gente. O sexo, a vaidade, o poder, a fama, tudo isso o mundo oferece. Lembrem que Jesus, depois de 40 dias no deserto, ele foi tentado por Satanás. Se prostrado me adorais, olha para este mundo, olha para ele. Ele levou o Senhor ao pináculo e disse: olha aí, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. É isso que o mundo faz. Tudo isso eu te darei, se você se curvar diante de mim. Basta isso. O inimigo promete o que ele não pode dar. Ele pode te dar prazer, mas é um prazer duradouro. É aquela alegria que termina quando a festa acaba, quando o som é desligado, quando a bebida acaba. Não tem mais sentido. Mas a alegria que procede do Senhor, ela dura para sempre. E ela se impõe às dificuldades da vida. Portanto, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, a minha oração, sincera oração, é que Deus em Cristo nos abençoe e que nós não possamos cair na armadilha do mundo, mas que possamos amar verdadeiramente a Deus, para que tudo aquilo que nós fizermos tenha validade eterna, para que a bênção de Deus nos acompanhe e acompanhe as nossas famílias também. Que Deus nos abençoe. Amém.